obrigada pela parceria, obrigada pela amizade. Eu sei que essa nossa despedida aqui primeiro que é só do trabalho, né? Só do trabalho, a amizade que foi construída permite que a gente vá seguindo por esse caminho e te desejar o melhor, sabe? Que sejas muito feliz e que saias assim, muito tranquila, né? Que isso que é legal, né? Isso como a gente conversou, sair tranquila e continuo emocionada, sabe? E Marco, eu também queria te dizer que eu sempre admirei muito o teu trabalho e sempre foi um trabalho muito, muito importante. Então, e hoje a gente vê, assim, e toda essa história a gente conhece aquela procuradoria, desde todos os processos físicos, aquela coisa toda para todo hoje, e a tua digital está em todo esse processo, né? Em tudo está a tua digital, não só na nossa regional, como na institucional. E você sempre foi. Você tem uma qualidade ímpar. Você é a pessoa que menos fala e que mais convence. Você tem uma característica de inspirar muita confiança. Então, eu desejo aos dois, e eu fico feliz que eu estou me despedindo dos dois ao mesmo tempo, assim, porque são duas pessoas muito queridas. Então, desejo muita felicidade. E eu termino com uma frase que acho muito legal, que Guimarães Rosa diz que as pessoas, elas nunca são sempre iguais, porque o homem não está terminado. Então, com isso, eu digo que a gente sempre tem, enquanto nós estivermos por aqui, a possibilidade de nos reinventarmos. Então, eu desejo a melhor reinvenção para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Muito obrigada. Obrigada, doutora Silvia. Agora eu vou passar para o doutor Kozak, que vai poder falar um pouquinho mais assim, sobre esse Marco tão ativo e tão quietinho, né? Que a gente sempre vê lá na salinha, assim, tão escondidinho, ali, ó. Tá pau, Marco velho. Então, doutor Kozak, se o senhor puder falar da experiência do coleguismo, da eficiência do trabalho do Marco, eu lhe agradeço. Boa tarde. Boa tarde, Fatê. Prazer te conhecer também, né? Marcelo, Silvia, Késia, né? Muito tempo, né? Os demais amigos, Dulce aqui também na minha tela. Embora novo na 12ª região, me sinto bastante à vontade, né? Pessoas que eu já conhecia, amizades que eu tenho aqui, realmente me sinto bem em casa. A pena não ter conhecido e convivido com a Ângela, porque as coisas que eu leio no grupo e as coisas ditas pela Silvia e que foram confirmadas pelos rostos aqui dos colegas que eu consegui enxergar na tela, né, só demonstram como uma pessoa muito querida, uma pessoa harmoniosa e como realmente, né, completa essa... Saiu ontem da aposentadoria, é isso? Então, uma pessoa que realmente completava, né, a 12ª região. E te desejo toda a felicidade, toda a sorte, que você realmente consiga pôr em prática, Ângela, né, aquilo que você planeja agora nessa etapa. E acho que foi o Marcelo que disse, né, que vocês são novos, realmente são, então você tem mais meia vida pela frente. Seja bastante feliz naquilo que você planejou. O Marco, ele tem diversas, né, eu costumo falar, trocentas características, né, todas positivas, e eu tive o grande prazer de conhecê-lo na minha primeira passagem pela Procuradoria-Geral, na época do Otávio, quando a gente pensou em MPT Digital, 2008 mais ou menos. O Marco já compunha a equipe lá, e realmente é difícil a gente tirar duas frases dele. Tá? Ele ouve muito, né? Mas é impressionante como nas reuniões tanto presenciais como naquelas que a gente discute de maneira escrita, tá? Geralmente ele é, se não o último, um dos últimos a escrever, porque depois do que ele coloca, ninguém mais consegue contestar.
O Marco é de um brilhantismo fora da realidade, né? Tanto na parte técnica quanto na parte de pessoa. Tá? Nunca ouvi uma queixa dele, principalmente em relação a trato. Tá? O pessoal de TI tem a fama de ser mais fechada, né? De ser muito objetiva, mas o Marco consegue ao mesmo tempo ser muito receptivo, né? De um trato excelente. E aquilo que a Silvia falou sobre o dedo dele na TI, isso eu posso afiançar, né? Ele é uma referência em Santa Catarina, em todos os estados do MPT, né? Que tem MPT e fora do MPT também. E isso, por quê? Porque acho que, além de tudo que ele já fez, acho que os colegas aqui não sabem, né, que o Marco praticamente sozinho fez da sustentação e faz todas as melhorias da interoperabilidade, que a gente chama de web service do MNI. Se não fosse pela genialidade dele, a gente não teria essa facilidade de enviar processo, receber processo, de fazer tudo internamente. E isso eu ouço a todas. O MPT foi o primeiro ramo do MT brasileiro que mexeu com interoperabilidade. Então eu tenho prazer, inclusive aqui em Santa Catarina, né? Eu converso com os colegas da PGJ e eles falam: Kozaka, como é que vocês fizeram isso lá atrás? Porque a gente tem pessoas muito qualificadas e dedicadas, né? E o Marco nunca, jamais me olhou com cara feia. E olha que eu sou chata. Eu acho que me ter como chefe não deve ser muito bom, não. Mas sempre muito cordial, muito cortês, né? Falei para ele que se tivesse passado por aposentadoria dele, eu teria convencido ele a tentar ficar. Mas respeito demais essa escolha que ele fez. É a oportunidade que ele realmente tem de dedicar para outros projetos, né? Para dedicar a família, para dedicar aquilo que ele quer, como essa segunda etapa, né? E vou ficar aqui elogiando ele a tarde inteira, mas a única coisa que eu quero transmitir para ele, né, é que foi um prazer enorme trabalhar contigo, foi um prazer enorme aprender contigo, não somente a parte técnica, mas principalmente em ser um ser humano mais evoluído, pela sua serenidade, principalmente pela sua serenidade, né? E por ter sido o professor de uma dúzia ou mais de servidores hoje de TI da MPT que acreditam nos projetos da TI da MPT muito por conta daquilo que você representa. Então, Ângela, Marco, sejam muito felizes, né? E assim que essa pandemia permitir, faço questão de encontrar os dois. O Marco vai me pagar uma cerveja, né? E para a Ângela, né? Eu pago uma garrafa de vinho e a gente toma. Muito bom. Tá bom? E muito agradeço o convite da FATê, tá? E é um prazer rever todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Kozak. Obrigada também, doutor Kozaka. Eu agora vou abrir a palavra para quem agora não tem mais roteiro. Quem quiser falar, fique à vontade, levanta a mãozinha. Eu quero. A doutora Alexandre já está com a mãozinha ali. A doutora Ângela também. Quer falar, doutora Alexandre? Deixa a doutora Ângela falar primeiro, depois eu falo. É. Claro. Homenageada tem toda a prioridade, né? Mas eu não tenho, assim... vocês não podem imaginar como que eu fico feliz de ver vocês aqui, muito mesmo, não é só por falar, não, muito mesmo, eu não esperava, e então, isso tem muito valor. Eu também não esperava que a gente fosse fazer uma despedida assim, oi, Keylor, chegou, uma despedida assim, virtual, que eu tivesse, eu nunca imaginei que eu fosse me aposentar
me despedindo, assim, dos meus colegas, e eu não tenho tantos planos, sabe? É como a Silvia falou, que as coisas, assim, a gente não... tem sempre um porvir, né? As coisas nunca estão acabadas. Eu sinto exatamente isso, as coisas não estão acabadas e elas não acabam, mas tem um momento que a gente põe um ponto final. Então, eu não sei muito bem explicar quando que isso vem, eu já fiz isso em outra ocasião da minha vida, mas é um ponto final. E eu fiquei pensando, e chegou esse ponto final para mim. Não é fácil, eu acho que eu tenho muito orgulho, e assim, eu já estou como um passo à frente, como a minha aposentadoria já saiu e eu estou aqui, desse outro lado, eu já olho as coisas de uma forma diferente. Então, eu vejo que todo, assim, o cansaço, às vezes o estresse, você tem sessão aqui, não, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, que faz parte do nosso cotidiano, né, de trabalho. Hoje eu já vejo o global da coisa, né? Eu vejo que eu fiz parte de uma instituição por 27 anos e meio, que tem os ideais que batem com os meus, né? Quando eu entrei, eu não tinha a dimensão do que era tanto o MPT, sabe? E eu tive... Então, é uma satisfação você poder fazer parte de uma instituição que você comunga dos mesmos ideais, e que hoje eu já vejo, assim, que erros e acertos, a gente vai se tropeçando, a gente fica frustrado, a gente não consegue realizar as coisas que a gente acha, né, que acredita, nossa missão institucional, a gente não consegue efetivar na prática tudo aquilo que a gente gostaria, mas existe esse olhar, esse plano essa aspiração. E isso eu acho que é muito importante, né? E agora eu já estou tendo esse outro olhar, que é mais de achar que é normal a gente ter as frustrações, a gente ter os erros, e que, assim, o que a gente... Você ter uma instituição que é de vanguarda como a nossa, tem muito valor, né? Com todos os erros, com todas as capenguices que a gente tem, que tudo que, né? E no final, nossa, eu tenho muita admiração por cada um de vocês. E agora sim, eu fui na minha sala, que eu não tinha mais de um ano que eu não ia, e peguei algumas coisas ali, e tive essa oportunidade de ver, tipo, um filme passando, né? Porque, sem querer, eu achei coisas que eram pasta pessoal, que tinham coisas ainda de quando eu estava em São Paulo, primeira ação civil pública que eu ajuizei, coisas que fizeram parte de uma vida de um outro MPT, que era completamente diferente do que a gente tem agora, e cartinhas que eu tinha recebido das pessoas que a gente atendia público, e foi aquilo, assim, me deu um significado muito bacana, assim, muito importante, de poder ver a coisa como um todo, né? Então, o que eu queria só falar para vocês é agradecer muito, e eu não tenho muitos planos ainda, eu tive esse meu ponto final, ainda não sei muito bem para onde que eu vou, assim, né, da vida, e achar, assim, que as coisas, quando a gente tem a oportunidade de ver a instituição, assim como eu estou vendo, uma coisa que já faz parte de uma época que teve um fim, a gente vê como é bacana, como é legal, sabe? Então, eu espero que, enquanto vocês estiverem vivendo isso no presente, possam lembrar e pensar, assim, porque a gente pensa no valor, a gente pensa em tudo, mas nossa, o trabalho tá difícil, né? Então, eu queria só deixar uma mensagem de otimismo, assim, e de ânimo, porque a gente está passando um momento muito difícil pelos, sim, os direitos que a gente defende, tudo que a gente, né, a dignidade do trabalhador está indo tudo por água abaixo, são tantas coisas ruins que a gente está vivendo, mas que a gente tem um ideal, né? Então,
Isso é importante. E só posso agradecer muito a todos vocês. Com essas carinhas aqui que eu tô vendo, do Ed, da Natália, de todo mundo. Então é isso, gente. Muito obrigada.